Câmera 2, olá pessoal, eu sou o Rafael Freitas, está entrando no ar mais um EP do Em Casa Podcast. Só que agora, antes de mais nada, já vai lá no curtir, já deixa lá o seu like. Pessoal, é de graça, beleza? Não vai te custar nada, então deixa lá o seu curtir. Você sabe que nós estamos estendendo essa mesa com conteúdos e convidados assim de excelência para poder edificar a sua casa. Ou seja, não é só mais um podcast, é um podcast que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor a cada final de podcast. Ó, eu fui longe, hein? Eu fui longe agora, mas ó, antes de muita coisa, ô senhor Danny Boy, faz um favor pra nós aqui, roda essa vinheta aí. Tá louco, bicho? Voltamos com tudo, meu companheiro. Ô, meu irmão, como que você tá? Meu Deus do céu, eu tô melhor que eu mereço, graças a Deus. Glória a Deus. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos acompanha aí de madrugada também. E hoje, como o Rafa falou, que dia especial. Não, Estamos com ele aqui, Rafa. O coração tá como? Gente, hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito bem descontraído, porém edificante. Edificante porque nós estamos aqui com ele, eu sou suspeito pra muito falar suspeito, dele. A propósito, muito suspeito. Não é, Rafa? Eu sou muito suspeito pra falar dele. Pastor Edson Souza. Meu Deus do céu, tá Meu louco. Deus do céu. Pega na minha mão aqui, meu PR. Seja bem-vindo. Meu pastor. Gente, eu costumo falar assim que Pastor Edson é meu pastor, nada me faltará. Mas, pastor, Rapaz, prazer, bom tarde, dia, boa tarde, boa madrugada. noite. Ó, já pegou Boa o clima. noite. louco, mano. É um prazer estar com vocês aqui. Maravilha, Esse PR. projeto aí que tenho certeza que vai edificar muitos. Ah, tá legal. Bora. Ô, PR, a ideia, com o pastor Wesley aqui, a ideia, PR, é a gente poder pegar essa mesa aqui e do jeito que ela tá aqui e levar para casa das pessoas, como edificação, aprendizado, testemunho, muita coisa. Por isso que o senhor está aqui hoje como nosso convidado, não é isso mesmo? É verdade, é verdade. E isso, eu posso falar pra vocês, gente, se tem um homem, Rafa, que sabe falar de honra, Uau. é esse homem aqui, gente. Pastor Edson. Pastor Edson. Porque, e é isso que nós vamos querer ouvir dele. Legal. Não vou falar nada, né, Rafa? Pastor, vamos começar já. Vamos já começar estendendo essa mesa, igual o Rafa disse, para casa das pessoas. Sim. Porque o intuito deste podcast é esse, a gente levar uma conversa descontraída, porém edificante para casa das pessoas. E por que esse tema te pega? Foi assim desde sempre? Honras foi sempre uma palavra que o senhor perseguiu ou não? Não que desde sempre eu persegui, né? Talvez a gente já praticava, mas sem um entendimento, né? Eu sempre fui muito temeroso, né? Quando era pequeno, e com essa questão de honrar pai, mãe, avós e a obediência, né? E ele foi gerando, então a gente percebeu que a gente praticava a honra, mas sem dentro de um entendimento. E depois, quando a gente começa a entender que uma das maiores linguagens do reino de Deus é a honra, né? Um certo homem, um pregador, eu não sei o nome dele aqui, mas uma vez eu ouvi ele falando que o idioma do reino de Deus é a honra. Olha, Então, legal. e aí foi onde a gente começou a tentar entender mais sobre isso. Mas o senhor já, nessa infância aí, já praticava a honra, mesmo talvez sem ser uma honra bíblica ali, talvez. Sim. O senhor já era cristão, PR? Assim, Rafa, né? Sim, né, já era cristão, porque desde de pequeno, né? Desde meus 8 anos, assim, eu fui envolvido com a igreja, né? Mesmo sozinho, dentro da minha família, dentro da minha casa. E querendo ou não, quem participa das escolas bíblicas dominicais, né? A gente aprende isso, né? Aprende desde pequeno, né? Honrar pai e mãe. E aí a gente, dentro do temor, né? Do Senhor, porque vai gerando aquele temor, né? Quando você vai aprendendo na escola bíblica e tal, vai gerando aquele temor e você quer simplesmente obedecer a Deus, você não quer chatear Deus. Então a gente praticava, né? Vai praticando mas é um tema assim que eu gosto muito e que também eu tive que sofrer por ela, né? Uau. Porque eu costumo falar que tudo aquilo que você carrega, primeiro você é provado naquilo que você carrega, né? Então, se você fala de honra, né? Você fala de honra, você vai ser provado na honra.
Ou seja, vai ser provado na desonra. Vai ser desonrado. Né? Você vai ser colocado num lugar para validar aquilo que você está falando, né? Uhum. Em situações onde o ambiente todo diz para você não honrar e você vai ter que honrar, porque para validar a palavra que você diz, e também para você ser fiel na honra quando você é colocado em um ambiente de desonra, né? Então, é um tema que eu gosto muito. Nossa. Eu confesso que eu não tenho a totalidade dela. Eu aprendo com homens, né? E é algo que eu gosto, que me chama atenção, que eu procuro praticar, mas também que eu não tenho a totalidade disso. Eu sou bebezinho ainda, mas eu tô aprendendo com os grandes. Nos braços da honra, vou dizer assim, porque, pronto, honra o pai e a mãe, honra as autoridades, a honra dentro da família. Sim. Qual que é a honra, assim, que, mesmo que o senhor pratique, vou dizer assim, todas, mas tem uma honra que o senhor se sobressai até mesmo ao explicar no dia a dia? Como é que seria, Pé? Assim, eu gosto muito, a Bíblia diz, né, em Romanos, no capítulo 2, se eu não me engano, que a gente precisa prestar honra a todas as autoridades, né? Todas as autoridades, porque todas as autoridades são sujeitas a Deus. Então, é um tema que eu gosto muito, porque se nós não conseguirmos honrar as autoridades, qual Deus é sujeito a Deus, não tem como a gente honrar a Deus, né? Aquilo que a gente está vendo aqui, né? Que a gente lidamos no dia a dia, né? Lidamos no dia a dia. Então, a gente é um tema assim que eu gosto, honrar mesmo na prática, não somente os líderes, tipo pastores. Sim. Porque assim, eu não quero fazer... Já corta logo, já. Eu não quero fazer da minha verdade uma verdade para todos, né? Mas eu creio que você honrar líderes espirituais é bem mais fácil que você honrar líderes que não são dentro do nosso contexto religioso, né? Então, tipo assim, é muito difícil. Então, acho que a maior prática de um cristão é honrar lá fora, né? Ser obediente na prática da honra lá fora. Então, isso é uma prova todos os dias que a gente precisa lidar, né? Nossa, no trânsito, no serviço, no trabalho. Aí né? E o senhor falou algo que eu acho muito interessante, que é honrar lá fora. O senhor tem alguma experiência que o senhor possa já nos contar, assim, de repente, igual o senhor falou, a gente é provado naquilo que nós falamos, né? Que nós carregamos. Se carregamos, falamos de honra, somos provados na desonra. Tem alguma coisa prática, assim, uma experiência prática que o senhor pode falar pra gente de que já aconteceu com o senhor? Ah, muitas. Mas, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que mais me pegou, quando eu cheguei aqui em Portugal, né? Fazia uma semana, 2 semanas que eu estava aqui mais ou menos, já estava caminhando na Casa do Leão. Ia ter um evento lá na igreja, né? Que era lá no Intendente ainda, no início da igreja. E eu saí de manhã, aquela manhã passou mal, e eu peguei o Ian e falei, vamos à igreja, né? Vamos à igreja e tal. E pegamos o transporte, o metro, né? E chegou no metro, eu fui e carreguei meu cartão de transporte, né? Carreguei meu cartãozinho lá, coloquei o dinheiro para minha ida e minha volta. Uhum. E quando eu abri a carteira para colocar o truque, eu vi que o cartão de passe da TM estava dentro, junto com o meu, porque logo no primeiro dia que a gente chegou, ela já fez o cartão dela, pagou aquele que era para vir mais rápido e tal, e ela já carregou mensal, porque eu não precisava do passe, porque eu trabalhava, o meu patrão pegava eu em casa, né? Dando uma resumida. E a gente foi passando. Na hora que chegou bem, na hora de passou a catraca lá para entrar no metro, tava tendo um chamado pico, né? Que eles falam aqui, né? Sim. Aí, na maior inocência, cara, dá o cartão. Eu dei logo da TM. Você vê que eu não tinha uma maldade, né? Sim. Uma maldade. Não sabia. Aí eles pegaram e olharam, mas cartão não é seu e tal, enfim.
E eu peguei, não é meu, é da minha esposa, né? Porque no Brasil, não sei, na cidade de vocês, você carregava o passe. Não tem foto, aquilo não tem foto. Se quisesse emprestar não pra avó, claro, você emprestava pra avó usar, né? E Pico, o pessoal que tá assistindo que não sabe, é um rapaz que vai estar passando dentro do transporte para conferir, né? Se tanto você no bipolar. comboio, tanto no autocarro, às vezes também tem. Isso, por que eu tô falando disso? Porque foi nesse momento que eu lembrei dessa palavra de Romanos 13, né? Porque quando eu cheguei lá, o cara pegou o cartão, tudo, e ele até viu que eu não tive maldade, né? Ele até perguntou para mim assim, você é turista? Eu falei assim, eu com a Bíblia na mão, né? E aqui tal, né? Na mão mesmo, literalmente, naquele famoso cristão do Brasil, né? Carregar a Bíblia na mão para todo mundo ver debaixo do braço, né? Eu e o Ian. Aí ele pegou e falou assim, você é turista? Eu falei assim, sim, eu acabei de chegar, né? Não turista, mas eu acabei de chegar. Faz 2 semanas e tal. Ele, tô vendo que você não sabia e tal. E ele conversou com uma autoridade acima dele para falar, e ela falou assim, não, tem que ser igual para todo mundo, né? Aplica a multa e tal. E na hora que ele veio, ele falou assim para mim, olha, ela tá difícil ali convencer ela, né? Mas espera um pouquinho aqui, que eu vou ver o que eu faço, né? Aí eu parei assim, na hora eu lembrei essa palavra de Romanos 13, né? Seja sujeito a todas as autoridades, né? E aquela mulher era a autoridade acima dele. Olha. Então eu não tinha que honrar ele, eu tinha que honrar a autoridade da mulher. Eu olhei para a cara dele assim e falei assim, Senhor, eu só quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor deve fazer, que o Senhor tem que fazer. Uau. Ele me olhou assim, eu falei, isso mesmo, eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor deve fazer. Não, o que eu devo fazer é te multar. Eu falei, multa? Olha. Porque eu lembrei dessa palavra. Essa minha prática, eu estava honrando a quem estava acima de mim. Sim. Porque eu estava vendo a autoridade daquela mulher, não sobre ele. Ele ia dar um jeitinho dele. Falei, fica aqui, aguenta aqui que eu vou... Né? Então, foi a primeira vez, assim, de uma experiência muito legal, assim, de honra. Que quando eu saí dali, assinei a multa, na hora que eu estava saindo, o Espírito falou dentro de mim, Deus falou dentro de mim assim, você me honrou. Olha só, porque você honrou as autoridades. Nossa. Né? Então, isso foi uma história, assim, aqui em Portugal que me marcou muito. E fora no Brasil, né? Questão do trabalho também, assim, tem muitas experiências muito legais, assim. Loucura. Eu estava aqui formulando uma linha de pensamento e eu ia perguntar, o senhor meio que respondeu. Porque Romano também vai dizer, dá honra a quem tem honra. Aí fica aquela pergunta, quem tem honra? Quem é digno de honra? Só que também fala que toda autoridade, né, foi... E aí, eu sei, você ali colocou aquela pessoa em um lugar de honra. E honrando aquela pessoa, você honrou o próprio Deus. Isso é muito legal, cara. Nossa, Deus. Que coisa. E toda honra, ela tem uma recompensa. A gente não se move, né? Porque daí pode gerar uma intenção errada no nosso coração. Então, eu vou honrar esse porque eu sei que ele pode me dar algo. Né? Eu costumo falar aqui, o Rafa e o pastor Wesley, enfim, todo mundo está aqui, que a honra, ela não é por afinidade. A honra não pode ser por afinidade. Porque se for por afinidade, você dá para quem você quer. A honra, ela tem que ser uma prática nas nossas vidas. Então, por isso que a honra você não dá, você é fiel a ela. Loucura. Né? Então, aquele momento que você falou ali, eu não tava dando porque eu tinha afinidade com ela, nem conhecia aquela mulher. Né? Eu não conhecia ela, mas eu tive o entendimento que eu tenho que honrar a todos. Lógico que a expressão da honra ela é diferente. Né? Mas, porém, a honra tem que ser para todos. A expressão é diferente. Vamos supor. A expressão é diferente. Vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo explicar aqui. Né? Eu honro o pastor Wesley como honro o missionário, o Rafa. Mas, porém, talvez a minha prática de honra é diferente com o Wesley, que é do Rafa. Entendeu? Entendi. Então, eu não posso querer receber a mesma honra do Wesley ao qual o Rafa dá, porque talvez... por isso que eu falei da questão da afinidade. A afinidade, talvez a proporção da honra e a expressão da honra pode ser diferente, mas, porém, todos é digno de honra, né? Todos... Nossa, isso é Vamos forte. supor, eu tenho mais amizade com o Wesley do que o Rafa, certo? Aí, o que eu faço? Eu preciso honrar o Wesley, mas honrar também o Rafa.
Mas a expressão que eu vou dar de honra pro Wesley é diferente que eu vou dar por causa da afinidade, né? Jesus, ele honrou. Quando Jesus ele chega na cidade e ele fala que, a Bíblia fala que ele não foi honrado ali naquela cidade. Mas, porém, Jesus manifestou alguma coisa. Talvez a expressão da manifestação foi diferente. O que ele fez? Só curou alguns. Sim. Né? Fez algumas curas. Podia tanta coisa acontecer ali. Mas Jesus, eu entendo que Jesus não deixou de operar naquela cidade. Só que foi mediante a expressão. Olha só. Foi mediante a expressão. A expressão de honra deles para com Jesus, E aí no caso. é vice-versa. Da mesma forma que eu pratico a minha expressão de honra com o Wesley, vai ditar a expressão de honra dele para comigo. Que legal, é verdade. Por isso que você dá honra àquele que é digno de honra. E a honra primeiro você dá, você não... Entendeu? Você dá primeiro, para depois você receber. E é legal que tem pessoa que não entende, né? Por exemplo, eu acho que quem caminha em honra, e quem caminha nesse ambiente de honra, por exemplo, quando o centurião ele vai atrás de Jesus, Jesus vai e não, nem vou lá, não. O centurião fala, cara, não precisa de vir. Eu também sou um homem de autoridade, né? Então ele até cita, quando eu mando meus homens irem, eles vão, se eu mando ficar, eles vão ficar. Eu só preciso de uma palavra. Isso remete, é interessantíssimo isso que o senhor está falando, que as pessoas que andam no entendimento acerca de honrar e ser honrado, até a linguagem é mais fácil. Que loucura. Mais fácil. E é interessante que nós falamos aqui da afinidade. Jesus, ele foi assim, ele é o nossa expressão maior de honra, né? Que a Bíblia diz, Filipenses, ele fala que, capítulo 2, se eu não me engano, fala que ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele se tornou como homem, né? Ou seja, se humilhou, né? Deixou sua glória. E é legal que uma da expressão da honra é a própria humildade. Não tem como você ser um cara de honra se você não é humilde. Não, né? E a palavra humildade, se a gente entender, não é uma condição qual eu estou. É uma condição qual eu me coloco. Porque, né, todo mundo aqui já ouviu, porque humildade não é você ser pobre, você não ter condições. Muitas pessoas confundem, ele é humilde. Não. Humildade é uma das características da humildade, você se colocar na responsabilidade. Olha. Por isso, quando Jesus ele se esvazia de si mesmo, se humilhando, o que Jesus estava fazendo? Eu estou me colocando em um lugar de responsabilidade. E a segunda característica da humildade é colocar todos igual. Jesus ele coloca num lugar de responsabilidade para honrar. O que é honra? Colocar todo mundo igual, no mesmo ambiente. Né? Cara, é lindo. Por isso que a humildade ela é da expressão da honra. Né? Eu acho, Provérbios é até o Provérbios de hoje não posso falar, não sei, tá dia 18. No dia 18. Tá gravando, né, gente? Tá gravado. Então, o Provérbios de hoje diz assim que a humildade vai diante da honra. Nossa. Uau. Loucura. Por isso que não tem como você honrar se você não tiver humildade. Por isso que a falta de humildade, às vezes as pessoas vão confundir. Você olha para um cara, se o cara não for humilde, mas ele não é humilde, mas ele honra tanto que ele não. É bajulação. Que coisa. E como fazer como você conseguir fazer essa separação do bajulador pro homem que pratica a honra? A expressão do cara que honra e do cara da bajulação é quando você olha ele não importa quem que ele está honrando. Quando você olha para um cara e você vê, cara, ele honra o líder, o pastor da igreja, o presidente, e ele honra também o diácono que está lá embaixo limpando a igreja. Como eu falei no início, expressão diferente, lógico. Né? Então, no nosso contexto, cara, eu sou filho espiritual do apóstolo Rafael. Né? E tenho intimidade com ele, tenho muito mais afinidade com ele. Mas eu não vou deixar de honrar o pastor Murilo que caminha comigo. Né? A expressão é diferente, mas, porém, eu preciso honrar todos. Então, quando você olha para um cara e você olha e fala assim, cara, ele honra aquele cara ali. Mas na hora que ele é colocado numa situação de honrar o diácono da igreja, o cara da portaria da igreja, você vai medir o cara assim. Uau. Você mede ele assim.
por causa da humildade. A bajulação, ela é seletiva, né, Pé? Uau. Eu penso que, não é verdade? A bajulação acaba que ela tem um interesse por trás, né? Diferente Sim. da honra. Sim. E como eu falei, a bajulação, ele já é gerado um interesse, né, de uma recompensa. Sim, Então, eu vou fazer para poder receber. diferente da honra. A honra, você pratica ela, mas porém também tem uma recompensa. Que loucura, cara. Tem uma história assim que eu sou apaixonado por ela. Apaixonado. Né? Quando tá no livro de Esther, né? Mardoqueu. Sim, Mardoqueu vai, ele pratica honra, né? Com o rei, né? E a Bíblia fala que passa anos, talvez, ali não fala quanto tempo foi, mas chega um certo tempo, o rei manda chamar as crônicas, né? Ali traz as crônicas para mim dos últimos acontecimentos que houve aqui, né, na nossa terra. E quando ele está lendo as crônicas, que ele percebe que houve um homem ao qual praticou honra em favor dele, né? sim. Que livrou ele da morte, né? E aí o rei fala assim, olha, eu quero descobrir quem que é esse cara. Ele chama o seu oficial maior, né? Amã, se eu não me engano, né? Amã. E fala assim, olha, o que esse cara é digno? Esse que praticou honra para comigo, o que ele é digno? Aí Amã, cara, do lado, olha o bajulador aí. Nossa. Ela fala, cara, é eu. Eu tô andando do lado dele, é eu. Aí ele pega e fala assim, ó, ele é digno de vestir vestes do rei, né? Ele é digno de se assentar em um cavalo e andar pelas cidades, né? E ele é digno de uma coroa, né? E aí ele fala assim, então chama esse homem aqui, ó, Nossa. e pratica com ele. Agora, interessante que, se for ver ali a história de Mardoqueu, ele estava num povo que não era dele, Tava em outro lugar. que era escravizado, que era oprimido, né? Que não era digno de honra, né? Mas ele olha como para o rei. Ele não olha segundo aquilo que ele estava vivendo, mas ele se colocou num lugar de responsabilidade de honra, Nossa. de falar, não é a minha situação, né? Por isso que a humildade, o significado da humildade é assumir uma responsabilidade, né? E se tornar humilde e falar assim, cara, eu preciso prestar honra para esse cara. Porque ele poderia falar o quê, Mardoqueu? Não é cara, meu tô aqui. rei? Cara, para mim é até bom que esse cara morra. Ué, eu tô aqui, nós estamos sendo oprimidos, é até bom que ele morra. Mas ele assume uma responsabilidade dentro do temor do Senhor. Uau. E ele fala assim, não, cara, não importa quem é este rei. O que importa, o que eu pratico. O que importa, o que está em mim. Então eu assumo uma responsabilidade de honra. Ele vai e honra o rei e depois há uma recompensa para ele. Essa história é linda, cara. É assim que mais me... Eu falo, ele não tinha motivo para honrar. Que loucura. Ele não tinha Verdade, motivo pra ele honrar. não tinha motivo. Ele tava ali ouvindo uma conversa e os caras querendo matar o rei. E ele não. Ele, terra estranha, outro lugar. O bajulador, ele precisa... o bajulador, ele precisa ter um motivo para praticar uma falsa honra. O cara que caminha no princípio da honra, ele não precisa de motivo. Ele precisa de um bajulador, sentimento. Ele é meio que condicionado, né, É Pé? condicionado, é Que isso loucura, mesmo. cara. Então, essa história, assim, me ensina muito. Né? Toda vez que eu tô em certas situações, assim, que, cara, eu não tenho motivo. Mas você não precisa você não precisa de motivo. Você precisa, tem que praticar. É um princípio. A honra é um Que princípio. loucura. É um plantio que vai ter uma colheita. Uma recompensa. Que loucura, Pé. Né? E não é à toa que a primeira promessa dentro da Bíblia é relacionada à honra. Honra o pai e a mãe, né? Que os teus dias serão longos, né? Então, é a primeira promessa dentro da Bíblia, né? E tem a ver com a honra. Loucura. Me lembrei também do... Não sei se foi Itaí, Pé, lá de que quando Davi fala que queria beber das águas que estavam... Pronto, e nisso o exército inimigo já tinha sitiado a cidade, já tinha dominado tudo, e ele fala que
Ele fala, eu nem sei se ele chega a falar ou se ele só suspira, foi um pensamento alto, né? Sim, sim. E ele vai e fala que queria beber das águas lá de tal lugar. E era de onde ele residia, talvez, de onde ele estava. E aí, cara, os malucos vai lá, se orienta e vai lá colocar a vida deles em risco, mano, pra poder trazer a água pra Davi. Honrar Davi. Isso também, acerca de honra, fala muito com a gente. Porque pra honrar também existe um preço a ser pago, não é verdade? Sim, é verdade, Rafa, é verdade. Eu me lembrei agora, você falando aqui, eu lembrei, né, quando nós falamos do trabalho, né? É um preço a ser pago, né? Porque às vezes a honra, ela te custa também. Né? Ela te custa, ela não é assim, eu vou praticar honra, ela custa, porque às vezes, como eu falei, não tem motivo, né, para honrar. Nós precisamos ter um sentimento, né, de um princípio, né? E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos todo motivo. Jesus não tinha motivo, na verdade, para se entregar na cruz. Tinha motivo? Não. Ele era santo, era sem pecado. O Rei da Glória. O Rei da Glória, lá do lado do Pai. Cara, todos os seus benefícios. Então, ele deixa todos os seus benefícios da glória de Deus. Houve um preço, custou para ele. E ele vem, se esvazia de si mesmo, para honrar. Né? Foi uma honra que Jesus ele praticou em nosso favor. Mas ele não tinha motivos. E nós nem merecíamos. Por isso que a honra você não dá para quem merece. A honra você dá para quem por causa do princípio, né? Você pratica. Você pratica, né? E é uma coisa que o senhor sempre fala, que eu gosto muito, é que é a prática, a vida. Não é sobre gostar, é sobre praticar. Igual o senhor falou aí, tem um preço, né? Tem um preço. Às vezes você vai olhar assim e vai falar, cara, não vou, mas você não se move pela condição. Até uma coisa que o senhor fala muito de Paulo e Silas, né? Sim, sim. De Paulo e Silas adorando. Adorando. Eles não adoraram segundo as circunstâncias que eles estavam. Eles não adoraram para ser livre da prisão. Mas eles adoraram por causa que era um princípio de adoração que estava dentro deles. Loucura. Era um princípio de adoração. Eu adoro por causa que ele fez por mim. É por causa de Cristo. Então eu adoro, não segundo a circunstância, né? Você falou aí, né? Eu lembrei lá do meu trabalho. Posso falar? Por favor. Claro que pode falar. Né? E às vezes a gente não quer, né? Praticar e a gente fala, não vou. Né? Eu me lembro quando... eu já contei isso aí de altar já, mas vou falar de novo. Se meus patrões lá do Brasil assistirem, eles vão ficar doidos. Mais uma vez, assim, meu patrão chegou na loja lá, né? E falou para mim que eu não ia na feira de automóveis e ia ficar dentro da loja. E, assim, vou dar uma resumida na história, porque é longa, né? E eu estava sozinho na loja e ele falou para mim assim, olha, eu quero que você lava todos esses... Eu trabalho numa concessionária de carro, para quem... Isso que eu ia perguntar, se eu trabalhava numa concessionária de carro. Numa loja de carro em Londrina. E aquele dia eu não fui para a feira e ele me colocou ali. E a gente tinha... Não era não é que nós éramos inimigos, mas tinha aquele... né? Aquela desavença, aquele né? atritozinho. Aquele atrito, né? E aí ele colocou dentro da loja, o meu patrão preferido. Tava viajando, né? Que era bem amigo meu, tava viajando. Então era sócio, só que o senhor tinha um que tinha mais afinidade. Sim, e eu fui trabalhar lá por causa da afinidade, né? Ok. Por causa da afinidade. Ele era bem amigo meu e tal, e ele me levou para trabalhar na loja. E aí esse patrão, um dos patrões me colocou e falou para mim lavar todos os azulejos. Ele era pequenininho assim. Aqueles quadradinhos. Da loja tudo. E ele me trancou dentro da loja. Rapaz, pensa um cara bravo. Foi eu aquele dia. É difícil eu ficar bravo, né? E eu falei, eu não vou lavar nada. Eu falei, eu vou sentar aqui e vou ficar, não vou lavar nada. Como que eu vou lavar tudo esse negócio aí e tal? Né? Mas aí veio aquele sentimento assim, cara, eles não estão vendo, mas o Senhor está vendo. Eu falei, honra. E essa palavra latente dentro de mim, honra. E a honra, você não honra quando alguém está vendo. Você vai ser mais provado na honra quando ninguém está vendo. Uau, isso é verdade. Nossa. Vamos supor, é igual num casamento.
né? Você não honra a sua esposa quando a sua esposa está do seu lado. Aí passa, né, para os homens aqui, né? Quando passa uma mulher bonita do lado da sua esposa, aí o cara vai, já aconteceu isso, o cara pega na mão da esposa assim, nem olha para o lado. Fica quietinho, parado. A honra que você dá à esposa é quando você está sozinho na rua e passa uma mulher bonita e você fala assim, minha esposa não tá, eu vou olhar. Não, você fala assim, cara, eu vou honrar minha esposa, né? Primeiramente, você está honrando a Deus, né? Porque eu acho que o cara que honra a Deus não vai nem passar isso na cabeça dele. Mas é uma forma aqui de explicar que a honra não é quando você está perto, mas a honra é quando ela está longe. Por isso que a bajulação, ela tem muito a ver quando está perto, né? E infelizmente na igreja a gente vê muito isso, né? Na frente, aqui é uma benção, você é irmão. Acontece e tal. Aí o pastor é isso, pastor é aquilo, pastor é aquilo. Né? Tá bom. Né? É terrível isso, mas por isso que a honra você pratica quando ninguém está vendo. E ver essa palavra. Naquele dia ver essa palavra. Né? Eu ver assim, dentro de mim assim, esse sentimento e essa ilustração assim, da esposa. Algo eu conversando comigo mesmo. Você honra sua esposa quando ela está perto ou quando ela está longe? Aí eu pensei, não, honro ela quando está perto, quando tá. Aí Deus foi ministrando meu coração. É a mesma coisa aqui. Nossa. A sua honra não é quando eles estão aqui dentro da loja e eles estão te vendo e você vai fazer tudo que eles te pediu. A honra é quando eles estão longe e você vai praticar aquilo que eles ordenaram você fazer. E eu fui com muito custo. Por isso que a honra, ela custa. Ela custa. Fiz tudo. E depois, como fala, a honra ela tem uma recompensa, né? Dando uma resumida aqui, depois é o cara que mais... Mas nesse dia o senhor tinha um compromisso nesse dia, não tinha? É o tal do futebol, né? Que me persegue. Tá. Que me perseguiu. E assim, uma dessa questão, por isso que eu aprendi muito que a honra ela não pode ser por afinidade, né? A honra ela precisa ser um princípio dentro de nós. Porque eu tinha afinidade com o patrão, né? E ele me liberava para ir jogar. Que era um dos sócios. Semana, E aquele dia o meu patrão estava lá e o outro falou, não, hoje você não vai jogar, você vai para a loja, né? Você vai trabalhar. E eu tive que acatar, acatei, fiquei. Mas mesmo assim, eu achei que ia ser liberado e eu acabei não sendo liberado, né? E eu fiquei bravo, mais por compromisso, né? Eu queria jogar bola aquele dia, não queria ficar na loja. Mas eu tive esse dia foi marcante para mim, por isso que eu lembro até hoje, sim, porque Deus falou muito comigo. Uau. Essa questão da honra, falou muito comigo aquele dia, entendeu? Ali, lavando aquela loja aquele dia, lavando o chão, lavando os carros, lavando as paredes, os banheiros. O senhor se sentiu desonrado aí, porque o senhor até falou que uma pessoa igual hoje, o senhor tem prioridade para falar de honra, porque... E você vai ser testado na desonra. Sim. Esse dia, o senhor acha que entrou num lugar, pode dizer assim, de desonra? Sim, com certeza. É o sentimento, né? Eu costumo falar, Rafa, assim, que a ofensa, ela nos pega, né? Porque a gente escuta muito assim, né? Eu não me ofendo mais. Eu não me ofendo. E às vezes eu até corrijo alguns, né? Eu falo assim, olha, cara, você se ofende sim. Pastor, você não se ofende? Eu me ofendo. Só que eu não me permaneço na ofensa. Né? A maior problemática é quando você se ofende, mas você permanece na ofensa. E como não permanecer na ofensa? Cara, eu preciso olhar para Cristo. Porque eu me torno aquilo que eu contemplo. Exatamente. Então você pega a ofensa. Uau. Cara, eu fui ofendido aquele dia. Eu falei assim, cara, eu não posso permanecer na ofensa. Nossa. Então eu preciso praticar o contrário daquilo que eu estou passando para poder ser curado. Então, eu fui desonrado, me senti desonrado, eu poderia falar assim, não, também vou desonrar os caras. Nossa. Entendeu? Aí é isso que eles querem, então eu vou pagar com a mesma moeda. Mas como eu fui curado da desonra? Praticando a honra. Nossa, cara. Então você é curado daquilo que você sofreu, praticando a verdade daquilo que você está sofrendo. Nossa. Tem uma historinha que fala assim, que eu não posso impedir que os passarinhos voam na minha cabeça, mas eu posso impedir que eles venham e façam um ninho. Sim.
Então, mais ou menos seria isso. Às vezes você não pode impedir de ser desonrado, né? Que isso não depende da gente. Mas agora, a gente pode impedir de criar em nós um ambiente de desonra. E a desonra, acho que já vai vir acarretada de, talvez, insatisfação, Demais, de mágoa, de rancor, e fecha e trava tudo. Trava tudo, é verdade, Rafa. A honra, a desonra, se você permanece na ofensa da desonra, Sim. Outras coisas vão vir. Né? Aí você está ali ofendido pela desonra, acaba vindo a insatisfação, a ingratidão, né? E acaba chegando para Deus. Eu estou falando para os cristãos agora, né? Quando você permanece na ofensa, né? E junto com a ofensa vem o sentimento de insatisfação, de ingratidão, tantas outras coisas. Nós também levamos uma mensagem para Deus. Né? Eu já falei algumas vezes. Da mesma forma que Deus ele libera uma mensagem das regiões celestiais para nós, nós também liberamos uma mensagem da terra para os céus. Nossa. Ok? Estão entendendo? Não sei Sim, se eu fui tá. claro. Né? Vamos tentar esclarecer. No livro de Malaquias, né, eu também gosto muito desse livro, Deus ele libera uma mensagem para a terra. Ele fala, Malaquias, eu tenho amado o meu povo. Né? Eu tenho amado o meu povo. Ele libera uma mensagem para a terra. Mas, da mesma forma, ele fala para Malaquias, mas também está chegando uma mensagem até mim. Qual era a mensagem? De ingratidão. Porque ele fala, eu tenho amado o meu povo, mas o meu povo tem falado, em que o Senhor tem me amado? Em que o Senhor tem me amado? Né? Então, ali eu fui entender um dia, quando estava lendo essa passagem, eu falei assim, da mesma forma que Deus libera uma mensagem para nós, nós também liberamos uma mensagem para Deus. Nossa. Então, quando nós ficamos no lugar da ofensa, né, permanecemos no lugar da ofensa, da insatisfação, da ingratidão, nós estamos mandando essa mensagem para os céus. Dizendo, Deus, você é um Deus que se ofende. Jesus, você é um Senhor que se ofende. Jesus, você é um Deus ingrato. Senhor, você é um Deus insatisfeito. Ou talvez, né, quando a gente fala nas finanças, né? Quando a gente deixa de honrar a Deus nas finanças, né? A Bíblia, Provérbios 3, capítulo 3, ali, do verso 9 e 10, fala, né? Honra a Deus com seus bens e tal. Eu tenho esse entendimento. Que quando nós deixamos de honrar a Deus com as nossas finanças, com os nossos bens materiais, né? Por situações e condições, deixamos de honrar a Deus por condições, a mensagem que chega aos céus, a mensagem chega para Deus, que Ele é um Deus responsável, que Ele não vai cuidar de nós. Ele fala, honra a Deus com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Nossa. Que os lagares, os celeiros não vão ser fartos. Aí a gente fala, não, peraí. Faz contas. Mas, não, cara, eu vou segurar aqui porque vai que falta. Uau. Né? Mas Deus está falando de primícia, Deus está falando de primeiro. Dá para mim primeiro. Olha. Honra a mim primeiro. Né? E uma das características da honra é você dar valor, dar algo para quem você valoriza. Nossa. É você dar algo para quem você valoriza. Entendeu? Então, tipo assim, se eu entrego o meu recurso a Deus, eu estou falando o quê? Qual é a mensagem que está chegando aos céus? Que ele está sendo valorizado. Eu valorizo aquele que é digno de valor para mim. Eu estou dando para aquele que eu valorizo. Né? Então, como eu falei, então nós precisamos entender que da mesma forma que nós agimos aqui na Terra, é a mensagem que chega aos céus. Então, por isso, como o pastor Gás falou da ofensa, né? E o Rafa mesmo falou, né? E às vezes a gente permanece ali e acaba vindo as outras coisas. Né? Então, eu tenho que fazer o quê? Para ser curado da ofensa. Eu tenho que praticar a verdade, ao contrário daquilo que eu estou passando. Né? Pesado, eu não sei se fui claro. 100% claro. Ou seja, a cura, né? A cura vai ser a pessoa ter que se submeter a um lugar. É um lugar que a soberba não tem espaço. Não tem.
Porque para exercer a honra, eu penso que, né? Não, isso é forte demais. E o senhor entrou num lugar aí que a gente até é importante a gente falar sobre as finanças. A honra através das nossas finanças para com Deus. Porque desde quando eu ouço o senhor, sempre foi muito forte, assim, esse princípio que o senhor carrega. Esse princípio que o senhor sempre fala. Eu honro aquilo que eu valorizo. E qual é a importância de a gente honrar a Deus com as nossas finanças, PR? É como eu falei, né? Você dá valor, né? Entregar algo que te custa para quem é digno, né? Para quem você valoriza, né? E eu penso assim, quando eu honro a Deus com minhas primícias, né? Com meu dízimo, com a oferta, é nada mais que você está santificando aquilo que você vê nas suas mãos. Deixa eu tentar ser aqui um pouquinho mais claro, né? Tem tanto texto assim, mas eu confesso que eu tenho a mente meio assim, é difícil eu buscar, né? Mas vamos lá. Porque o que eu acho? O que eu penso? Como santificar o meu recurso? Sim. Como santificar o meu recurso? Eu aplicando ou dando para aquele que é santo. Ok? Isso em todas as áreas da nossa vida. Se eu honro a Deus com as minhas finanças, ok? Eu estou fazendo o quê? Estou santificando meus recursos. Sim. Se eu honro a Deus e dou a Deus a minha família ali, eu estou santificando a minha família. Porque a santificação é isso, é você entregar para aquele que é santo. Olha. Como se santificar a minha vida pessoal? Cara, se eu dou a minha vida para aquele que é santo, se os meus pensamentos estão naquele que é santo, se as minhas atitudes estão naquele que é santo, se minhas intenções estão naquele que é santo, cara, aquele que é santo vai me santificar. Né? Então, para mim é isso. Honrar a Deus com meus bens tá santificando os meus recursos, né? E eu acho muito legal porque também assim, porque a única coisa, só existe 2 senhores, a Bíblia diz, né? Senhor e Mamon. Sim. Né? E a única coisa, isso aí, cara, não é jargão de pastor, de ministro, não. É literalmente uma verdade. A única coisa que pode tirar o senhorio da vida de um homem é o dinheiro. Olha. É o dinheiro. Nada, não é pecado porque Deus ele não leva em conta, né, a ignorância, né, e ele não se lembra do nosso pecado, mas o dinheiro ele pode tirar o senhorio da vida de um homem. Eu costumo falar isso, né? Eu falo assim, não faça das minhas verdades como uma verdade para você. Mas eu falo, nem o pecado tira o senhorio de Jesus da vida de um homem, porque um homem ainda pode se arrepender. Sim. Né? Ele pode errar ali, mas ele pode se arrepender, ele sabe que Cristo ele é o Senhor da vida dele. Agora, quando o cara ele é ganancioso, né, e os olhos dele estão em Mamon, cara, não tem como servir o Senhor e servir a Mamon. É por isso que o dinheiro... Aí quando você faz assim, cara, eu tô entregando o meu recurso, honrando a Deus com o meu recurso, eu estou falando, estou santificando. Eu estou me santificando, estou santificando aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Né? Não sei se eu fui claro. E também não tem o meio termo, né? É bem claro ao dizer que existe 2 senhores. Ou seja, se eu não estou servindo um, automaticamente está servindo o outro. Cara, e o né? princípio da honra nas finanças, cara, é tremendo, assim. Né? Hoje eu entendo um pouco mais de primícia, né? Mas em Londrina, quando eu comecei a entender, a praticar. Sim. Na verdade, a minha vida sempre foi assim. Eu praticava sem saber o que eu estava fazendo, né? E Depois vem o fundamento. Depois vem o fundamento, né? Como o apóstolo Rafael fala, né? Uma casa apostólica, ela traz o fundamento. Uma casa pastoral, ela traz mais a prática, né? E eu não tinha tanto entendimento o porquê das primícias, honrar a Deus com as primícias, mas, porém, eu fazia, praticava. E foi o tempo que eu mais vivi
assim, o extraordinário de Deus é quando eu entregava as primícias. Uau. Ou seja, até hoje, quando nós entregamos as primícias. E eu achei um segredo ali, cara. Eu falei, cara, mas eu dava o dízimo e dava oferta, as coisas. Quando eu comecei a praticar as primícias, né, entregar para o meu pastor no Brasil na época, né, e aqui na mão do meu pai espiritual, cara, quando você entrega, é algo diferente. É algo diferente, assim. Eu falei, meu Deus. E às vezes eu chegava lá no Londrina, lá, uma situação terrível, né? Passando dificuldade. E ia entregar para o pastor falava assim, pegava ele. Ele falava, aí eu olhava para ele e falava, por mim, por causa de mim, pega. Ele, cara, porque eu entendi que era o princípio, não tinha a ver com a minha situação. Eu precisava ser fiel ao princípio. Uau. Né? E essa é a honra. A honra, ela é um princípio. A honra você não dá. Por isso que a honra nas finanças, se você dá, se você tem um sentimento de dar algo em relação às finanças, estou falando de dízimo, ofertas, primícias. Se você tem esse sentimento de dar o seu dinheiro, a sua oferta, ou sua primícia, o seu dízimo, não vai passar de dinheiro. Olha. Não, eu vou dar. Vou dar dinheiro para a igreja. Se esse for o sentimento de dar alguma coisa para a igreja, ele não vai passar de dinheiro na igreja. Mas quando você tem o sentimento do princípio, porque como eu falei no início, quando você dá, você tem o sentimento de dar, na hora que você quiser não dar, você não vai dar. Agora, quando você tem o princípio dentro de você, a raiz do princípio dentro de você, você não olha para a circunstância, você dá por causa do princípio. Loucura. Mesmo sua situação ali em volta tá Mesmo terrível. sendo adversa, tudo... Tá terrível. Entendeu? Você não deixa de praticar, né? Então, eu descobri isso. Eu falei assim, cara, eu preciso honrar, eu preciso entregar as primícias, né? E honrar a Deus com as minhas finanças, honrar a Deus com as minhas finanças. Dizer para ele assim, cara, tá sobre o princípio. Porque daí quando você dá baseado no princípio, a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia se torna adoração a Deus. Não. Loucura. Por isso que a gente precisa adorar a Deus com as nossas finanças. Porque Uau. a adoração, né? E a adoração, vocês que são mais músicos, né? Eu não sou músico. Então... Eu sou bem músico. Mas você canta bem, tá? Você adora bem. Canta. Porque a gente, né? Nós sempre pensamos que a adoração é a Cantar, música que sai dos nossos É a lábios, né? música, não é? Eu Meu tenho Deus. sentimento assim, e talvez alguém em casa vai ser abençoado por isso. Quando você entrega, você pratica os teus princípios, né, do dízimo, da oferta, das primícias, Sim. você está adorando a Deus. Nossa. Eu tenho esse pensamento. Eu tenho esse pensamento dentro de mim. Toda vez que eu entrego o meu dízimo, minhas primícias, a minha oferta, estou falando, Senhor, estou adorando ao Senhor. Né? Por isso que quando o dar não passa de dinheiro. Como o apóstolo Rafael fala, né? Ajuda, né? Ajuda, Vai ajudar esmola. a casa, esmola, vai Ajuda ajudar a casa, Santa Casa. da misericórdia, né? Daí não vai passar de dinheiro. O que vai acontecer? O que você deu lá, irmão? Eu dei dinheiro lá para a igreja. É por isso que lá fora muitas pessoas falam, né? Dei dinheiro para a igreja. Que não Eu dei entende dinheiro o para a princípio, igreja. né? Porque não entende o princípio. Uau. Agora, quando você entende o princípio da honra Loucura. nas finanças, você adora a Deus. A tua oferta, as tuas primícias, teu dízimo é uma adoração a Deus. O maior beneficiário, então, na verdade, é quem tá honrando, né, Pé? Com certeza. Quem tá no lugar de honrar. Com certeza. Que coisa. E no Antigo Testamento é legal que pontuar alguma coisa Lá aqui. vem o teólogo. Agora Não tô é, morto. não. Oh, meu Deus do céu. Tô Não, morto olha, agora. é porque, olha só pra você ver, a ira de Deus se estendia na altura, geralmente quando existia ali a idolatria, né? Vamos dizer assim. Então a idolatria aponta logo para a desonra. É como se Deus estivesse falando algumas coisas, como Deus estivesse dando as instruções, até mesmo que aí os reis estavam indo muito bem, aí logo vinha o filho e já fazia tudo oposto, uma desonra. Então hoje, falando de honra, e a honra a Deus? Fala um pouquinho para nós assim, hoje, século XXI, problemas, trabalho, e filho, e finança, e apostasia, e desânimo.
Cara, como é que hoje o homem comum, o cidadão comum, o cara que vai estar assistindo ali agora, comum, Sim. trabalhador, estudante e tal, como que ele vai evidenciar uma honra a Deus, assim? A honra a Deus Forma prática. é a praticidade da obediência. Uau. Né? Eu penso que não tem como você obedecer se não tem uma ordem. Como nós falamos aqui das finanças, né? O dízimo, primícia, oferta. Sim. Não é... Deus não pediu, Deus não como fala? Não deixou livre. Assim, quem quiser pratica. Não, ele deu uma ordem. É Sim, uma sim, ordenança. sim, um mandamento. Por isso que tudo que é uma ordem se torna um princípio. Né? Quando Deus fala assim, honra pai e mãe, ele não está falando, se você quiser honrar pai e mãe, não. Eu estou colocando um princípio. Entendeu? Então, a obediência, você não consegue obedecer se não tiver uma ordem. Né? Quem está lendo Levíticos lá, né? Eu entendi isso. Né? Que desde o começo do Levítico, Deus começa a falar das formas que ele queria as ofertas. O porquê das ofertas. Tem que ser assim, 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 assim. No capítulo 9, aí entra a praticidade. Então ele falou lá, como que ele fala pro sacerdote? O sacerdote tem que estar vestido assim, tem que ter o óleo da unção e tal, tem que trazer isso. No capítulo 9, quando vem a prática da ordem, tudo que Deus fala ali em Levítico é uma ordenança. Então é um princípio que tinha que ser cumprido. Aí, Sim. os filhos de Arão fazem o quê? O que acontece com os filhos de Arão? Eles quebram o princípio, né? Quebraram a ordem. Falhou. Uau. Entendeu? Nossa. Eles praticaram um ritual. Se tornou um ritual, mas não um princípio para eles. Nossa. Aí eles quebram a obediência. Aí Deus vai, mata os dois e fala assim, mas eles não colocou fogo no altar lá? Não teve fogo no altar? Teve. Mas a ordem não era essa. Então, para mim, assim, Rafa, como você falou, como honrar a Deus? É obedecendo os seus princípios. Obedecendo a sua ordem. Obedecendo a palavra. Como que eu honro a Deus? Se Deus fala para mim falar a verdade, eu vou falar a verdade. Mesmo que me custe. Se Deus fala para honrar, eu preciso honrar. Eu estou honrando a Deus. Né? E como que você vai honrar a Deus? Eu gosto muito disso, cara. Eu falo, cara, eu ensinei meu menino esses dias. Nesse dia não, nas primícias. Ele chegou, ele foi pra escola, daí ele veio depois passar a tarde nas primícias, ele chegou bravo, mas bravo. Bravo com a professora de matemática dele. Ei, Porque a professora não gosta de mim, a professora isso, tal. E ela me deu uma nota baixa. E eu falei, mas você tirou nota baixa porque você não estudou. Não, pai, é porque ela não gosta de mim, não sei o quê, também não vou, não sei o quê. Aí logo me acendeu algo assim, né? Eu falei assim, filho, quem dá a prova é a professora. Quem tem que ser aprovado somos nós, é você. Certo? É como Deus faz. O que Deus faz? Deus estabelece. Sim. Esses são os princípios, essa é só a ordem. A ordem é essa. Quem tem que passar é quem obedece, quem, né, vai passar. Quem submete a ela. Você foi reprovado, né? Fala assim, Deus estava aprovando você foi reprovado, vai ter que voltar. Eu falei para ele, a nossa vida é assim, filho. Olha. Agora, o que você tem que fazer? Qual professor que você mais gosta lá na escola? Eu gosto da professora disso, professora daquilo. Eu falei assim, e você obedece ela? Sim. Você fica quieto nas aulas delas? Sim. Você estuda bastante as aulas delas? Sim. Eu falei, então você vai fazer isso com a professora de matemática. E ele? Aí eu falei, você vai estudar como você nunca estudou. Você vai obedecer ela como você nunca obedeceu. Aí você vai ver. E ele foi, né? E fez o que eu tinha pedido. Passou algumas semanas, teve a prova, ele chegou em mim, chegou a nota super boa. Olha. Meu Deus, pai. Eu falei, tá vendo? Eu falei assim, sabe o que você fez, filho? Você não honrou a professora de matemática simplesmente. Você honrou a Deus. Porque todo mundo na escola sabe que ele é filho de pastor, cristão. Assim, as pessoas sabem. E até motivo, às vezes, de brincadeiras e tal. A pessoa tira sarro dele e tal. Né? Mas ele é um menino assim, que carrega o princípio e tal.
E eu falei, você não honrou a professora, você honrou a Deus. Porque não tem como você honrar a Deus se você não honrar quem está do nosso perto. É bíblico. Nossa. Como que você vai honrar a Deus se você não consegue honrar o irmão que está do seu lado? Como que você vai obedecer a Deus se você não consegue obedecer o teu patrão? Como que você vai obedecer a Deus se você não consegue obedecer a professora? Né? Então, eu falo que é uma coisa que eu não suporto quando as pessoas falam assim, eu não faço para Deus. Eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Eu falo, cara, você já caiu aí. Algo de errado não tá certo. Não tá errado, Rafa. Porque, cara, a Bíblia fala, não tem como. Para você fazer para Deus, você vai ter que fazer para o homem. E essa é uma frase muito usada, né, PR? É muito, cara. Ah, não, mas eu não canto pra... Eu não faço... Não é... Tipo assim, ó, eu não faço pros homens ver, eu faço pra Deus. Eu não... Não, mas fulano falou pra... Não, mas eu não faço pra ele, eu faço pra Deus. E você pode perceber. Todas essas pessoas que têm né, essa fala, depois você olha e analisa a vida deles. Eles são frustrados com homens de Deus. Uau. Pode perceber. Você vai olhar para a vida deles, você vai ver que eles passaram por 500 igrejas. Olha. Ok? Eu não estou falando, não sou contra, não. Entendeu? Eu sempre falei, eu não sou contra de pessoas saírem da igreja, não. E a nossa casa aqui é louvável isso, né? Eu vim de uma, né, da presbiteriana e tal, né? E a gente não gostava que os irmãos saíssem da igreja lá. Né? A gente ficava, o irmão saiu da igreja, a gente ficava bravo, chateado, né? E aqui, impactante aqui na igreja, aqui na Casa do Leão, a vida do apóstolo Rafael nos constrange, né? Que ele quer que o cara, o alimento aqui não tá bom para você, cara, vai se alimentar em outro lugar, né? Ele não tem essa... ele não olha para quantidade dos membros, não. Ele quer que o cara tenha fome, né? E então eu também não sou contra, cara, de cara sair de uma igreja para outra se não tá alimentado. Mas tem que sair curado, né? Pois. Às vezes o cara sai por causa do homem, né? E isso. Vou colocar aqui, não vou também falar que não existe homens de Deus que não chateia, né, os irmãos, não, né? Sim. Eu falo que às vezes as pessoas se ofendem mesmo e saem chateado, né? Ninguém é perfeito, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que quando o cara tem esse sentimento, eu faço pro homem, não faço para Deus, não faço pro homem, a primeira vez que o cara pisar no calo dele, o homem pisar no calo dele, ele vai sair da igreja. Agora, quem faz realmente para Deus é aquele que suporta o homem. Uau. Vai para bater aí, tá bom. Pode ir. Nossa. Que coisa. Posso contar uma história aqui? Por favor. É isso. De suportar, Vai lá. de suportar isso, né? E honrar. Eu vou contar lá do passado, né? Na igreja que eu era, os pastores lá, né? Se você assistir, eles vão testificar disso. São muito honrosos, uma família assim maravilhosa mesmo, apaixonado por Jesus, e eu era muito ligado a eles. Sim. Né? Muito, muito mesmo ligado a eles. Né? E quando eu saí de Londrina, eu falei assim, olha, toda mesa que eu sentar, eu vou honrar a sua vida. Falei pro pastor lá, eu vou honrar vocês, toda mesa. E quem me conhece, caminha do meu lado, é verdade. eu falo, cara, que eles foram fundamental para minha vida, né? Para eu estar aqui hoje, né? E isso eu tô falando de honra ainda, gente. Então, tô falando de honra ainda. Como honrar a Deus, né? Sim. Foi a pergunta do Rafa. Como honrar a Deus, né? Um dos fundamentos é também honrar aqueles que estão em nossa volta. Então, eu tive essa fala aí. Quando aconteceu algumas situações lá, assim, nós éramos muito ligados e a gente acabou ficando meio estranho o nosso ambiente lá, né? Na igreja, e eu não sei entender, né, cara? E eu comecei a ficar meio que ofendido, né? E eu falava, mas tá bom, eu não faço pro homem, eu faço para Deus, eu faço pro homem, eu faço para Deus, né? Aí quando eu vi na situação, eu falei, eu não faço para Deus, não, eu tô fazendo pro homem. Porque se eu tô me chateando com eles, porque talvez não tô tendo a atenção que eu queria, né? Eu não tô tendo a resposta que eu esperava,
né? Eu não tô tendo benefício qual eu pensava. Eu falei assim, eu comecei a ficar chateado. Eu falei assim, foi quando eu tive esse entendimento. Eu falei assim, cara, eu tô com o coração com hipocrisia, porque qual é o nível que eu estou fazendo para Deus? Se agora eu me peguei num lugar onde eu estou me sentindo chateado, eu quero largar tudo. Vou sair da igreja, vou sair do ministério, vou entregar os jovens. Eu era líder de jovens lá. Vou entregar os jovens, TM. Aí um dia eu falei assim, não, eu tive esse entendimento. Eu falei assim, não, cara, então eu não estou fazendo para Deus. Eu preciso me arrepender. Nossa. Eu preciso me arrepender. Porque se eu estivesse fazendo para Deus, eu suportaria o homem. Então você vai ver a característica de quem está honrando a Deus, se ele suporta quem está do lado dele. Que loucura. Entendeu? Nossa. Então, quando aconteceu isso, eu falei assim, cara, eu preciso me arrepender. E aí foi legal, porque aí houve cura. Porque quando chegou lá na frente, nós fomos conversar, não tinha nada. Olha só. É coisa da nossa cabeça, a maioria das vezes vai ser coisa da nossa cabeça. A maioria das vezes vai ser coisa da nossa cabeça. Tá resolvido. É que nós criamos, né? Nós criamos uma expectativa, né, que não é correspondida. E a gente se ofende e a gente quer pagar na mesma moeda. Né? Então, como uma das características de honrar a Deus praticando os princípios, obedecendo os princípios da ordem de Deus, que é a palavra. Cara, é a palavra. Eu honro a Deus na palavra. Eu leio, cara, eu falo que eu preciso fazer isso. Pronto. Preciso fazer isso. Né? Eu preciso viver isso. Eu estou honrando a Deus. Uau. Né? Porque estou lendo. Se fala a Bíblia, fala que é para falar a verdade. Eu vou falar mentira? Então, talvez que você fala mentira, você está desonrando a Deus. Se a Bíblia fala que você tem que amar o próximo e eu não estou amando, cara, eu estou desonrando a Deus. Né? Então... E, PR, isso é uma coisa... o senhor falando assim, parece não. É simples, mas é muito profundo, né? Porque hoje, às vezes, a igreja primitiva ali, ela cresce nesse ambiente de honra. Ela cresce nesse ambiente de honra. E hoje, igual o Rafa falou, nos nossos dias, na correria, e é filho, é trabalho, é escola, é faculdade, a gente se esquece que nós, dando o melhor, assim, honrando quem está ao nosso lado, nós estamos fazendo para Deus, né? É verdade. Porque isso aí que o senhor fala é muito forte, sempre me pegou muito por dentro, Rafa. Se eu não consigo honrar aqui meu irmão do lado, como que eu vou honrar a Deus? E o senhor tem alguma situação, assim, outra situação que o senhor pode contar pra gente? De honra, assim, pra alguém, com alguém, que o senhor fala assim, nossa, mas eu vou ter que fazer isso? Ou não? Que vem assim a memória agora. Não, assim, não tenho. Apesar que já pratiquei, né, às vezes. Mas eu vou até falar o contrário, assim. Uma prática de honra por uma pessoa a qual eu pratico e desejei praticar, mesmo não olhando para o pensamento dos outros. O que a gente precisa tomar cuidado é assim, ó. Tem muitas pessoas que deixam de honrar porque achando o que o outro vai pensar. Certo? Sim. Vamos supor... então, vou contar essa história, né? Tipo assim, como você falou aí, você já honrou alguém que não queria honrar? Um monte. Um monte. Inclusive. Um monte. Mas assim, eu quero falar uma pessoa que eu honrei, que eu desejava honrar. Olha. Sem olhar para o lado, né? Que é meu pai espiritual, né? E eu tinha esse sentimento. Às vezes, no começo, eu fiquei muito... assim, deixar de fazer algumas coisas pro apóstolo Rafael, né? Pro pai, porque achando o que os outros iam pensar. Uau. Então, às vezes, eu queria fazer, mas eu falava assim, não, o cara vai achar que eu tô bajulando. Aí eu não vou fazer. E tem muitas pessoas, Rafa, que tem esse sentimento que não é bajulação, não. O cara tem um sentimento genuíno no coração de honra, de querer praticar. Sim. Mas ele pensa que, não, cara, o que eles vão pensar de mim? E um dia eu tava assim, e começaram até a falar aí, né, assim, né? Não, só acontece lá em Londrina, que não acontece não, né? Não, mas rumores, né, tipo assim, tá bajulando. E quando eu fui entrar nesse sentimento, é verdade, eu vou dar uma recuada, porque as pessoas estão achando que eu tô bajulando. Eu falei, não. Se isso é genuíno no meu coração,
Quer saber de uma coisa? Eu vou honrar mesmo. Aí depois, não vou nem olhar pro lado. As pessoas, sabe que eu faço isso mesmo? Olha só. Eu faço isso mesmo. Né? No começo, as pessoas pediam, assim, irmãos, para quem não me conhece, eu gostava. Se a tia me ouvir, ela vai falar assim, eu já vou eu seguir gostava vai. eu gostava de cozinhar, eu gostava de fazer algumas coisas, agora eu não estou gostando muito, não. Então, mas eu gostava de fazer, e o pai ama ainda, né? Ele tá vivo, não morreu? Amava. Das esfirras, né, que eu faço, né? Aquela de carne. Muita gente pedia pra mim, faz esfirra. Não dá. Quando o AP pedia, eu fazia. Aí um dia chegando em mim e falou assim, cuidado, irmão. Cuidado, você só faz pro AP, só faz... Não era AP, eu acho que na época ele não era ainda apóstolo, ele era pastor. Só faz pro pastor Rafael, né? E eu falei assim, as pessoas estão achando que eu tô bajulando. Aí eu falei assim, quer saber? Ô, meu irmão, sabe de uma coisa? Eu faço mesmo. Se ele pedir amanhã, eu faço de novo. Nossa, cara. Entendeu? Porque tava sobre o que é genuíno. Que loucura. Entendeu? Então, eu dou um conselho aqui. Né? Tem muitas pessoas que têm o sentimento de genuíno de uma prática de honra, quer honrar as pessoas, mas acaba não honrando por causa que as pessoas vão falar. Não pense nas pessoas. Pensa no princípio. Pensa no princípio. Honra mesmo. Isso é libertador, não é? O PR, agora não tem como a gente não entrar nisso. E tem até uma frase do pai que ele fala assim, que a unção que você honra é algo que ela você vai... atrai. Olha, isso é uma Você chave. atrai. Podemos usar o exemplo de Josué com Moisés, de Eliseu com Elias e tudo mais. Então, qual que é a ideia do pastor Edson hoje? É acerca disso, o senhor é um homem de honra e tudo mais. Então, honrando isso dele, nem que talvez por osmose, assim, futuramente aquela unção que hoje o senhor está honrando, ela pode te seguir amanhã. Atrai. Esse aí é muito forte, né? Como vocês falou ali, Elias, né? E Eliseu, né? Moisés e Josué, né? Por quê? Moisés, ele morre, né? Quando ele morre, aí Deus fala, Josué, agora vai você, passa adiante com o povo além do Jordão. Eles iam passar por caminhos que Moisés não passou. Moisés não tinha passado pelo caminho qual Josué ia continuar, ia dar sequência, né? Mas a mesma palavra que estava sobre Moisés foi transferido para Josué. Uau. Que era a terra da promessa, a promessa da terra que emanava leite e mel. Leite e mel, entendeu? Ali. E eu tive esse entendimento. E o que o AP fala é verdade. Eu falo, cara, então toda a unção que eu honro, eu vou ser atraído por ela. Olha só. Há uma transferência. Então você honra, cara. Quando eu cheguei em casa do Leão, em 2016, como eu falei, sem entendimento, eu olhei para o apóstolo Rafael quando chega, primeiro culto, ele estava pregando, assim, cara, numa paixão violenta, né? Uau. Isso eu vou deixar para outro dia contar o testemunho. Tinha milhares de pessoas nesse dia, né? Tinha 15 pessoas da igreja. Mas foi isso que me chamou a atenção. Até frequentava mais pessoas, mas aquele domingo tinha muito poucas pessoas. Foi para isso mesmo, acho que ele foi proposital para Deus, sabe, acender uma chama dentro de mim. Uau. Ali quem foi abençoado não foi o apóstolo, foi eu. Olha. Deus, eu acho que eu brinco assim, quando eu tô na mesa, né, com os irmãos que estão chegando na casa agora, eu sei como tem essa história. É o meu palito de fósforo para acender o assunto na mesa. Todo mundo já viu isso. Quando eu cheguei, cara, o que me chamou a atenção foi essa paixão dele. Eu era crente, irmão. Cuidava de jovens, né? Tinha até um título. Mas, porém, não tinha a paixão que ele carregava. Uau. Não tinha paixão. E eu olhei para ele assim, ele estava pregando. E eu honrei a unção. Como que eu honrei a unção? Cara, foi no sentimento. Eu não dei nada para ele aquele dia. Mas eu honrei. Eu olhei para ele e falei assim, cara... Eu cutuquei minha esposa e falei assim... Esse cara é apaixonado por Jesus. Eu fiquei mais focado nele do que na própria... que ele estava ministrando. Eu falava assim... O olho dele brilhava assim, com aquela... Uau. Não, foi forte mais, assim. Eu tive uma experiência com Deus aquele dia,
olhando para a vida do apóstolo Rafael, assim. E eu falei assim, cara, eu quero essa paixão. Sabe quando você vai ficando falando assim, cara, eu não conheço Jesus. Eu não quem sou eu, cara? Meu Deus. A unção ali que estava sobre ele, assim, a paixão, entendeu? E ele estava pregando, a igreja tinha 15 pessoas, igual eu falei, né? Passava mais gente, né? O Joãozinho sabe mais disso, mas aquele dia não deu tanta gente. Foi logo no dia que eu fui. E eu olhei assim, contei as pessoas. Eu fiz o censo lá, né? O censo, né? Fala? Eu contei. Você contou as ovelhas. Contei as pessoas e uma unção assim forte, um ambiente forte assim. E eu falei assim, cara, eu quero isso que ele carrega. Eu quero isso. E aí eu fui tendo esse sentimento, né? Começou a caminhar junto. E aí você vai honrando a unção, e você vai acabar sendo atraído por ela, né? E como ele fala mesmo, a unção que você honra, você atrai. Eu posso contar uma experiência? Pode. Claro que falando pode. disso de honrar né, a unção, teve um dia que nós estávamos aqui orando aqui, né, na igreja, né, aqui na parte do auditório, que ainda a casa de oração era aqui. E ele subiu, ele deu a chave para um irmão da igreja. Falou assim, lava o meu carro. Né? E o irmão tinha acabado de chegar agora e estava chegando perto dele. Falou, você lava o meu carro? Irmão, eu lavo sim. Tá, beleza, né? E eu gostava de lavar o carro dele também, né? Eu já lavei algumas vezes e tal. Né? Mas aquele dia eu parei, sentei assim, tá, beleza. Aí o irmão chegou do meu lado, e deixou a deixa, cara. Não sei se foi por maldade, uma desonra, não quero julgar o irmão. Mas ele, não sei se foi uma brincadeira, ele falou assim, o AP pediu pra lavar o carro dele, mano. Você não quer lavar, não? Ó. Às vezes o irmão falou até na brincadeira, cara, mas eu não levei na brincadeira, não. Falei assim, O olho do homem até mudou já. Eu falei, você é louco? Ô, Isaú, Jacó tá aqui, filho. Peguei a chave, pode deixar que eu lavo. Não, você quer ajuda? Não precisa não. Falei pra ele, não precisa de ajuda não. Ele tinha uma Sorento ainda. Aí eu desci com o carro, lavei, limpei. Na hora que eu tava lavando o carro, e fazia uma semana que nós estávamos sem geladeira em casa, eu e minha esposa. Tinha queimado a nossa. Tinha queimado. Aí, lavei o carro, subi, deixei aí e tal, e ele voltou, nossa, tal, eu acho que ele até agradeceu outro irmão, né, tal, mas não viu ali, tal, aí eu tava finalizando ali, passando o paninho, ele viu. Ele falou, filho, você que lavou meu carro? Fui. Aí ele colocou a mão em mim, ele liberou uma palavra sobre mim, falou assim, na mesma velocidade com a você praticou honra, que você possa colher. Uau. A unção que atrai. Sentença, poxa. Nossa. E eu, amém. Cara, Deus não deixou eu mentir, cara. Mas foi no exato momento, a minha esposa vai estar assistindo, ela pode confirmar isso. No exato momento, meu telefone tocou, minha esposa. Eu falei, fala, amor. Ela, amor, acabamos de ganhar uma oferta para a geladeira. Meu Deus do céu. E a pessoa que ofertou, ela não sabia da geladeira. Ela falou assim, eu quero ofertar um valor. E o meu valor, eu senti no coração de ofertar algo para vocês. E pum, aí é o valor da geladeira. Nossa, cara. Eu falei, a unção que você... Rapaz, depois daquele dia... Que loucura, velho. Depois daquele dia eu falei assim, não, cara, a unção que você honra, você atrai. Uau. Né? E aconteceu 2 vezes. Uau. Ó, pessoal, o apóstolo Rafael é terra fértil, viu? É mesmo. Porém, já tem um rapaz que cuida do carro dele. Oh, meu Deus. Mas, Ô, mas tá vendo que o princípio da honra, ela Tá demais, viu? É verdade. é forte demais, cara. É igual o senhor falou no início, falou, cara, olha, a consequência de você plantar a honra vai ser você colher um benefício, vai sempre ter um benefício. Pode passar dias, pode passar ano. Loucura. Quando Mardoqueu, como eu disse no começo, Mardoqueu, ele não praticou uma honra e já colheu. Cara, mas eu vou falar pra você, quando você anda no caminho da honra, no princípio da honra, cara, pode passar dias, pode passar anos, mas ela não fica engavetada. Uau. Porque tudo que é princípio de Deus, tudo que Deus dá uma ordem, ou ele dentro da ordem, do princípio, ele faz uma promessa, cara, ele cumpre. Loucura. É como se um homem
se tornasse uma casa de Betânia. É, Porque a honra, o serviço não está longe da honra, pelo contrário, é até um braço, né, Pé? é, Então é como se em um homem se tornasse ali um lugar onde Jesus gostasse de frequentar. Que loucura. é aliança, né? Porque você vai desejar estar onde tem aliança, Olha, né? Como a casa de Betânia. Jesus queria estar lá porque lá ele tinha pessoas que tinham aliança com ele, né? Então, o apóstolo Rafael fala muito sobre isso também, né? Que Deus ele precisa só de um lugar propício, de uma estrutura chamado nós, nossa. né? Para que ele possa confiar algumas coisas, né? Nossa. Ou seja, então, se nós tornamos, no início do podcast nós estávamos conversando sobre isso, não terminou, né, Wesley? Sim. Mas se Né, eu me Wesley? torno... se nós torna um lugar, uma estrutura propícia dentro da aliança, cara, não tem, os princípios, eles ficam evidentes na nossa vida. A gente pratica sem ver. Uau. É. Mas, desculpa, Rafa. Por favor. Mas qual foi? Vamos terminar agora aqui. O que foi que a gente tava falando? O senhor tava falando da Eu aliança. volto aí no início para nós poder. Porque a aliança, a honra, ela tem a ver com a aliança, Sim. né? Por isso, porque se não tiver aliança, como eu falei, algumas coisas que é ligada à honra, né? Como eu falei, a humildade e também a aliança, né? Porque você não consegue ser fiel se você não tiver uma aliança verdadeira, né? Com a pessoa. Então, tipo, por que você honra sua esposa? Porque você tem uma aliança com ela, uma aliança que é eterna. Então, você vai sempre estar honrando. Eu estava dizendo isso porque a aliança ela é uns assim, penso eu, né? Não faço da minha verdade a verdade para você. Eu penso que não tem como uma pessoa honrar se não tiver a humildade e também a aliança. Um homem de aliança, ele sabe honrar, né? Eu estava falando sobre em 2 Reis quando o profeta chega numa cidade, né? E os servos lá, né? A comitiva do profeta fala assim: olha, essa cidade é boa, ela está bem sitiada, né? Mas porém as águas é ruim, as águas são más. Sim. Aí o profeta dá uma voz, né? Fala assim: não, então traz um prato novo. Fala, eu quero um prato novo. Fala de uma escultura nova, Sim. né? E eu também um punhado de sal nesse prato. Sal fala de aliança, ok? Aí quando traz, o que ele faz? Joga o sal na terra e ele libera uma voz, libera uma palavra, né? E a Bíblia diz que aquelas águas se tornaram boas. Uau. Né? E aonde não se gerava, passou a gerar. Então, tudo que nós fazemos é mediante aliança. Então, a autoridade que ele liberou da voz profética só foi atendido e respaldado por causa que ele tinha uma estrutura para isso. E ele tinha uma aliança. Nossa. Então, nós só vamos conseguir praticar, na verdade mesmo, a honra se a gente tiver uma aliança, um sentimento de aliança, né? Eu ia até falar aqui, esqueci que da aliança, né? Que existe 2 alianças. Uma aliança que é pelo serviço, Sim. e uma aliança que é de coração. Coração fala de um sentimento de honra, né? E do serviço pode ter um sentimento de bajulação. Quantas pessoas não serve um aqui ou pratica o serviço, vamos dizer, né? Para poder ser reconhecido, para poder ter benefício próprio, né? Eu vou honrar aqui, eu vou fazer isso porque quem sabe alguém me vê e tal. Mas quando o serviço falha, né? Essa aqui é só a palavra do Rodrigo Barusco, tá, gente? Quando ele veio aqui na igreja, ele falou isso e eu guardei. Ele falou que existe 2 alianças, a do serviço e a do coração. Porém, quando o serviço, se você faz uma aliança só por causa do serviço, sim, aí nós estamos falando de honra ainda, né? Isso Nós estamos falando de honra ainda. Nossa, Deus. Quando o serviço falha, a honra acaba. Uau. Quando a aliança é estabelecida por causa do serviço. Quando a aliança é estabelecida por causa do serviço, por causa de algo de benefício próprio, quando a primeira
instante que o serviço vai falhar, a honra também acaba. Entendeu? Mas quando você faz uma aliança de coração, baseado no princípio, da prática do princípio da honra, o serviço vai falhar, irmão. Mas a honra não acaba. Meu Deus. Cara, mas esse cara fez isso pra você e tal. Cara, mas eu tenho uma aliança do coração. O princípio tá aqui, tá guardado aqui. Então a honra não acaba. Tá louco. Fui claro. Meu Deus do Nossa, céu. Deus. Você tá de brincadeira Pegou comigo. esse comboio que passou aí aqui agora? Sem condições. Porque assim, aí o cara não recebe um elogio, não vai pra um lugar de destaque, na hora ele entra naquele famoso lugarzinho de novo. E acaba que se a pessoa não resolver isso, a pessoa vai ficar sempre no círculo ali, né, Pé? Não sai daquele mesmo loucura, lugar, né, cara? Por isso que eu sempre falei com Israel que minha aliança com ele não é no serviço, é no Aí, coração. O Rael chama ele pra fazer serviço e ele fala, não, minha aliança com você é o coração, né? Ninja, eu vou aprender a falar assim também, que eu vou sair de várias situações. Ô, gente, ô, Pé, mais alguma coisa? Pelo amor de Deus, eu tô assim, edificadíssimo. Sério, Você pegou a placa? eu tô impressionado. Desde o começo. E uma coisa que o senhor sempre falou agora, que eu achei legal. Gente, a gente tá falando de honra ainda. A gente tá falando de honra ainda. O quão abrangente é Loucura. esse tema e o quão a gente tem que praticar a PR. Porque o senhor falou de finanças, o senhor falou de obedecer pai e mãe, o senhor falou obedecer a autoridade, o senhor falou de obedecer o próximo que tá do lado, Tá louco. a paternidade. A honra, as finanças, é assim, eu tem muito pano para manga ali, né? Mas a gente não tem muito tempo assim e teria que expandir um pouco mais, até mesmo dentro da palavra, assim, né, cara? Sim. Né? Trazer um... É bom que já fica aberto o convite pro próximo, fica tranquilo. Não, Fica tranquilo. Primeiro eu sento com o apóstolo Rafael, ele me ensina, depois eu venho aqui. Boa, perfeito. Pra falar de finanças, igual ele, não tem não. Deus. Meu Não, Deus do pra céu. falar do que não Do tem, quê? né? Pronto. Se tem um cara que vive na íntegra, nessa prática das finanças, né? E ele me ensinou muito, cara. Olha lá, ele falando de honra e honrando, olha. Pra você ver como é que o trem tá entriado mesmo. Não, loucura. E pode achar que é bajulação, mas eu vou falar. Não, assim, tudo que eu tô falando aqui, eu vou dar honra mesmo, para quem é digno de honra. É isso. Tudo que eu tô falando aqui, né, bora ter contado algumas histórias lá de Londrina e tal, mas tudo eu fui ver na prática aqui. Olha. 80%, 90% do que eu falei aqui foi aqui. Por quê? Porque já tinha uma pessoa estabelecendo isso, que é o apóstolo Rafael. Então, quando eu falei assim, cara, eu preciso honrar, eu olhar para a vida dele, cara, eu preciso servir, eu olhar para a vida dele, eu falei, cara, eu preciso ser mais intenso. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu preciso aprender as práticas dos princípios, cara. Meu Deus. Loucura. Não pode parar nada na mão dele. Então, tipo assim, então, vendo a vida dele. E o que eu estou fazendo, da mesma forma que olhando para a vida dele, eu entrei nesse lugar, eu tento entrar nesse lugar para que outros vejam também. Total. Né? E uma coisa assim que é louvável, assim, que eu aprendi muito com ele, nem sei se eu já falei com ele. O apóstolo Rafael, ele sabe honrar todas as esferas. Isso eu aprendi muito com ele e eu tento fazer isso. Então eu percebo que eu trouxe minha vida o quê? Ele consegue honrar quem está acima dele. Eu vejo que ele consegue honrar quem está do lado dele. E eu vejo uma prática de honra também quem está abaixo dele. Isso aí me chamou muita atenção e assim que eu tenho vivido. Porque é fácil, né? Como eu falei no começo lá, eu falei isso no começo, é fácil honrar quem está acima de mim. Talvez até mais fácil honrar aqueles que estão no mesmo nível do que eu. Mas a humildade está onde? Nossa. Loucura. Fácil é ser humilde e honrar quem está acima de mim. O cara é humilde. Ele honra o pastor dele. Amém? Glória a Deus. Ele é humilde, cara. Ele honra ali, está no mesmo nível. Mas será que ele tem a humildade suficiente para honrar quem está abaixo dele? Que coisa. Né? Então, eu olhando para a vida dele, eu falei assim, cara, ele consegue honrar quem está acima, quem está no mesmo nível.
E ele também honra quem está abaixo dele. Nossa. Aí isso me consumiu, assim, e é o que a gente precisa aprender, né? Então, eu tô dando honra para ele, assim, porque, porque eu contei várias histórias, mas, assim, a prática mesmo, assim, de tudo que eu falei foi aqui em Portugal, em Casa do Leão, porque já tinha uma pessoa que estava colocando esse fundamento. Que loucura. Por isso que eu falei que eu praticava sem entendimento. Hoje, talvez não, eu pratico com mais entendimento. Você que tem que por causa do fundamento. Tem que chegar, né, aprofundar muito mais, né? Igual eu falei, eu não tenho a totalidade disso. E tá muito longe disso. Mas é um pouco da minha vida diária mesmo, na praticidade, né? Na praticidade é o que eu tento fazer. Loucura. E quem conhece... Gente, você chega aqui no domingo. Quem sabe, Não, no sabe. domingo. Que domingo? Chega aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e tal. E senta um bocadinho com esse homem que vocês vão ver aqui. Eu posso falar só de uma coisa? Já que é pra dar honra, quem dá honra, é quem tem honra. Teve uma vez, eu nunca esqueço essa, eu tava chegando na igreja e ele ia ministrar, Rafa, no domingo. Que o apóstolo estava viajando e tinha um jantar de irmãs, se eu não me engano. Tinha alguma coisa no sábado. E ele ia ministrar no domingo. Foi isso, não foi? Quem falou que queria fazer a feijoada? Não é possível. E quem comeu sabe como que é a feijoada do Pastor Ed. Então ele ia ministrar no domingo e no sábado de noite tava fazendo a feijoada. Não foi ter recente isso. Houve duas histórias assim para nós encerrar aqui, eu posso rapidinho. Essa recente eu lembro, que eu cheguei aqui para orar às 5 e pouco. Tava você e Thelmo lá dentro. Foi recente porque foi o lugar que eu me guardei, né? O AP fala muito isso. Olha eu falando do AP de novo. Daqui a pouco eu ia falar, filho, você vai podcast para falar de onde você falou mais de mim. Mas não tem como, né, cara? É assim, porque é a nossa referência. Mas um dia, ele fala muito sobre isso. Ele, principalmente quando ele, né, ministra para nós líderes, pastores da casa, que às vezes a gente, quando está nesse lugar de evidência ou do título, vamos supor, sim, a gente acha que nós já temos direito de alguma coisa. Eu sou pastor agora, tá? Eu tenho direito de não servir. Eu sou pastor agora, tenho direito de não fazer. Tenho direito de dormir até mais tarde, né? E ele fala muito sobre isso. E eu estava o AP estava viajando e ia ter um congresso de mulheres aqui. Aí, e naquela semana, algumas pessoas chegaram. Eu tinha pregado já um domingo, ia pregar o outro. Nossa, a pessoa falou para mim assim, nossa, que top, né, cara? Nossa, tá com moral desse jeito. Tá com moral, hein? Né, a linguagem, tá com moral, né? Tipo, o AP viajou, você pregou, né? Aí eu, né, dei uma saída assim. Aí eu parei para pensar assim, tô sendo sincero, do fundo do meu coração, assim. Eu falei, nossa, é verdade, né? O AP saiu, eu que preguei, né? Moral. De repente eu falei, não, peraí, esse sentimento aqui, eu preciso matar ele. Entendeu? Preciso matar ele. O que eu vou fazer? Eu preciso honrar. Nossa. Preciso honrar, preciso servir. O que eu fiz? Aí eu liguei para a pastora Cira, não sei se ela vai lembrar disso, e perguntei como que vai ser, tô pensando. Ela me ligou até para falar do grupo de apoio, do estacionamento, que havia muita gente e tal. Eu falei, quem vai cozinhar? Tô vendo ainda e tal. Eu falei, eu cozinho. Então eu tava pensando em fazer feijoada, então eu faço feijoada. Aí a tia me falou, amor, mas amanhã você vai ministrar. Eu falei, amor, eu preciso guardar a minha vida. Nossa. Era uma sexta pro sábado, eu preciso me guardar no lugar do serviço, no lugar da honra. Entendeu? Para a evidência não mexer com o meu ego. Né? Assim, eu preciso. A tia, amor, eu vim aqui, o Thelmo me ajudou aí, a gente fez a feijoada, ficamos até quase 6 horas da manhã aí fazendo a feijoada, né, na sexta pro sábado. Eu falei, amanhã eu vou descansar e vou ir pro domingo. Aí o sábado eu descansei o dia todo, né, para poder ministrar no domingo aí, que o AP estava viajando. Né? E a outra foi também, né, falando de honra, e o AP estava viajando, eu ministrei no domingo e tinha um bar, né? Aí, nossa, acabou a ministração, desci pro bar. Foi logo no começo aqui, tipo assim, tinha um ano aqui em cima, né?
E eu desci pro bar, assim. O bar é o café da igreja. É o café da A igreja. galera do Brasil que bar da assistia casa. esse podcast, é um bar. Já o bar. O É cara o fala, café poxa, da o cara tava no igreja. culto, acabou de pregar, foi pro bar. Calma, calma lá, é o porque café. depois do Só culto- pega essa frase e coloca já lá. solta casa na do Léo net. tem um bar. Tá louco? É o café da igreja, gente. Exato. Nós temos aqui um café nosso, que depois do culto, na área de comunhão, nós temos um café. E na época, quem estava responsável pelo nosso café era o pastor Edson. E aí a gente desceu lá, terminando de pregar, desci lá pra servir, veio um irmão, né? Visitante. Aí ele chegou lá, me dá um. E olhou pra mim e falou: mas o senhor não tava pregando lá em cima? Não. Eu falei, sim. Aí ele começou a chorar. Ele, cara, da onde eu vim não é assim não. Nossa, cara. Então, aí eu falei pra ele, não, mas eu tô aqui pra te servir. Meu Deus. Tô aqui pra te servir. Lógico, né, que a expressão da nossa movimentação vai mudando, né? E tem coisas que você fazia aqui hoje, talvez você não vai conseguir fazer mais, né? Então, tipo, quando eu cheguei na igreja, quem limpava a igreja era o João, Rael e o apóstolo Rafael. Hoje ele tem condições de limpar a igreja? Não, porque ele subiu o nível da honra que os outros vêm para honrar. Sim. Entendeu? Então, tem coisas que eu também não consigo fazer mais hoje, mas porém, nós não deixamos de servir. Então, o apóstolo deixou de limpar a igreja. Lógico que se precisar, ele vem aí, é o primeiro a estar aí. Mas ele não deixou de servir. Ele continua servindo com a vida dele, Loucura. com o tempo dele. O homem não descansa. Nossa. Não para, o homem não para. E aqui, para nós encerrar, né? Vocês já estão querendo encerrar, eu estou falando demais. Não, é top. E eu quero aproveitar e honrar, porque não é... O apóstolo Rafael transicionou isso para mim e para os pastores. Se você sentar aqui, quem é da igreja, vir aqui na igreja, você vai ver que todo mundo tem essa mesma expressão de honra. É mesmo. Tudo que eu falei aqui, talvez outros... É porque tá sobre mim falar de honra hoje, mas qualquer um dos pastores dessa casa, missionários, né, pode sentar aqui e falar da honra. Uau, pé. Porque nós vivemos num ambiente de Loucura. honra. Nós É vivemos... um ambiente, é verdade. Uma casa de paternidade, ela é uma casa de honra. Não tem como viver uma casa de paternidade sem honra. Nossa. Né? Então, assim, eu quero honrar a vida dos meus colegas também Tá aqui, louco, porque meu Deus. eu aprendo com eles, a humildade deles, a honra deles, né? E nós é casa do Leão. Vem Fazer e igual- sinta-se em casa. Qual pastor Murilo? Ó. Ô, gente, que absurdo, viu? Glória a Deus. Glória a Acredito Deus. que a mesa foi literalmente estendida, né? Como tem sido nos outros podcasts. O PR, mas hoje também foi muito fundamento aqui, cara. Foi mesmo fundamento, foi muita chave que o senhor liberou aí pra galera. Então, quem tá ligado, quem tá na conexão aí, na fiação, e pegar esse... Inclusive, você pode pegar esse podcast aqui e mandar lá no grupo da igreja, cara. Manda lá no grupo da igreja, no caráter da galera poder ver, né? E aprender, né? É isso E mesmo. porque é interessante o seguinte, não é ter conhecimento. Conhecimento tem demais, informação tem demais, na verdade. É você pegar coisas como essa, pessoas comuns, e falar, cara, eu vou praticar. A vida, né, Rafa? A vida na vida, isso é muito louco. Eu acho que o Djalma falou isso, né, quando esteve aqui com a gente, que ele falou, tem muita gente falando de paternidade sem viver a paternidade. Tem muita gente falando de honra sem viver a honra. Olha. Então, nós poderíamos pegar, talvez nós falamos muito pouco biblicamente aqui, né? Falamos mais na prática, mas talvez nós podíamos pegar aqui biblicamente isso. É porque eu tô vendo onde a palavra diz isso. E tem que ser, né? Porque se a palavra é uma Traz verdade. fundamento, mas a vida... Mas a prática, É. ela fala muito mais do que as palavras, entendeu? Total. Então, o que a gente tenta viver é na prática, né? E nós só estamos aqui por causa da palavra, não é verdade? E já dizia uma voz antiga, pregue se necessário, use palavras. Que isso, pastor Wesley? Tá tomado. O cara tá tomado. Ô, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Pastor Edson, muito obrigado. Rafa. Que Deus te abençoe. Obrigado Você, mesmo. obrigado, Seu meu coração nos pastor. constrange. Sua movimentação nos constrange. Nós nos sentimos muito honrados, não é isso, pastor Edson? Meu Deus, sempre, sempre, sempre muito honrado com Tá a louco. vinda do Senhor aqui. A gente aprende demais. E é aquilo que ele falou, né, Rafa? Se você quiser vir conhecer um pouquinho mais sobre honra, vem aqui. Tipo Natanael, né? Ô, Vem filho, ver. vem ver, mano. Chega pra cá.
Pessoal, então é isso. Fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Pega esse link, mas faz isso agora. Fazendo favor, pega o link aí, vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, ou então vai no celular, aperta, segura, copia, cola e manda pra galera, manda nos grupos. Partilha. Manda pra todo mundo, não é partilha. verdade? E não seja só você abençoado, mas também faça outras pessoas serem abençoadas. Você que não viu os episódios anteriores também vai aí dar uma olhada. Agora é assim, ó, interessante isso aqui. Você que não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva no canal e clica lá no sininho pra você ativar as notificações. Ou Dá seja, um toda gosto, não custa nada. É isso mesmo, porque toda vez que cai um conteúdo lá no canal, você vai ser o primeiro a ver. Já vai dar lá uma chamada no seu telefone. Olha, o pessoal postou A conteúdo notificação novo. já vem logo. Ô, gente, olha que loucura. Tá Não bom custa demais. nada, né, Rafa? Custa Custa nada. alguma É um cliquezinho. Tá barato demais. Tá barato demais. Gente, então é isso. Deus abençoe. Até o próximo. Fui!